Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Luiz Fernando e hoje quero falar de um assunto muito importante. Deus ele colocou no meu coração essa semana para estar falando da provisão de Deus em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma situação atualmente muito difícil, muito complicada, onde muitas pessoas estão sendo afetadas diretamente ou indiretamente por causa da pandemia. Hoje muitos comércios tiveram que fechar as suas portas, muitas empresas tiveram que mandar os seus funcionários embora. Eu mesmo tenho me deparado com muitas pessoas que foram mandadas embora dos seus trabalhos por causa da pandemia, porque as empresas quebraram, não tiveram mais recursos para poder pagar os seus funcionários. Eu mesmo me vi numa situação muito difícil no início da pandemia, pois eu pensei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Eu sou um microempreendedor e trabalho por conta. Você também que trabalha de alguma forma, que depende do teu trabalho, sabe como é difícil a gente se deparar com uma situação em que o comércio tem que ser fechado, você não pode trabalhar, e agora como é que eu vou trazer o sustento para minha família? Você que está assistindo esse vídeo, você pode até estar passando pela mesma situação que eu passei. Sabe aquele sentimento de impotência em que nós muitas vezes nos sentimos perdidos com nossas mãos atadas e a gente não pode fazer nada para mudar aquela situação? O primeiro momento, muitas vezes, é de desespero. E agora, o que eu vou fazer para sustentar minha família? Como que eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer para trazer o sustento para minha casa? Bate um desespero no nosso coração, bate um sentimento de impotência, uma ansiedade. Mas o que eu queria falar hoje com você, meu querido, é como que Deus ele traz a provisão nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer para Deus suprir as nossas necessidades em meio à crise, em meio às dificuldades. A primeira coisa que você precisa saber nesse momento, para Deus ser o seu provedor, você precisa estar totalmente dependente dele. Hoje muitas pessoas vivem independente de Deus. Hoje muitas pessoas têm colocado Deus de lado, nos seus planos, nos seus projetos, no seu trabalho, e têm agido simplesmente pela força do seu braço, pela sua própria capacidade. Muitas pessoas hoje correm para conquistar algo, e muitas vezes elas confiam somente na sua capacidade, na sua inteligência. Hoje muitas pessoas têm colocado tantas coisas na frente de Deus, têm colocado o seu trabalho, têm colocado a sua vida, buscado tantas coisas pelo seu próprio mérito. E todas as vezes que acontece uma situação difícil, como a crise a qual nós estamos vivendo, essas pessoas elas se desesperam porque elas confiam na sua própria capacidade, naquilo que ela pode fazer. Mas há uma diferença muito grande daquelas pessoas que são dependentes de Deus, aquelas que colocam Deus em primeiro lugar. Quero ler para vocês uma passagem muito importante que você precisa colocar no teu coração, que está em Mateus 6:26, que diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus aqui está nos dizendo que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir. Pois Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. O que nós precisamos simplesmente é confiar no Senhor. Confiar que Deus, Ele é o nosso provedor, que Ele está com os olhos atentos a tudo aquilo que nós estamos passando. Deus, Ele conhece as tuas necessidades. Deus, Ele conhece as tuas dívidas, tuas contas. Ele sabe que você precisa pagar as tuas dívidas. Ele sabe que você precisa sustentar a tua família. Mas o que Deus, Ele pede para cada um de nós é que a gente viva na dependência dEle. O momento que você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e depender totalmente dEle, pode ter certeza que Ele nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Por mais que o momento seja difícil, como a crise qual nós estamos vivendo da pandemia, pode ter certeza que se você colocar Deus como o Senhor da sua vida, Ele não vai deixar faltar nada na tua casa. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Existe uma passagem em Lucas, capítulo de número 5, versículo 5, que ilustra exatamente o que eu quero falar para vocês hoje. E diz assim: E respondeu-lhe Simão, Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro era um pescador. E aqui a palavra de Deus, ela nos diz que Pedro havia trabalhado toda a noite. Você imagina só, você trabalhar a noite inteira e chegar pela manhã e você não ver o resultado do teu trabalho. Você se esforçar, você suar, você se empenhar em algo e aquilo não trazer resultado. É frustrante, não é verdade? Então Jesus chega e manda que Pedro jogasse a rede à direita do barco. Agora você para um pouquinho para pensar. Ele passou a noite toda jogando as redes. Pedro era conhecedor na área de pesca. Ele era um pescador profissional. E mesmo assim ele não conseguiu pescar nada. Mas então Jesus lança uma palavra e diz: jogue as redes no lado direito do barco. E ele responde: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então olha o que a palavra ela nos diz. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e se encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A bênção foi tão grande, a prosperidade foi tão grande, que eles que tiveram que chamar os companheiros deles para também usufruírem daquela bênção. Quantas vezes, meu irmão, a gente se esforça em algo, a gente trabalha, a gente dá o nosso sangue e a gente não vê muitas vezes o resultado do nosso trabalho. Quando você tem a bênção de Deus, as portas elas se abrem. Quando você realmente viver na dependência de Deus, tudo muda na sua vida. Aquilo que antes parecia
tão desgastante. Você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes você passou horas e horas no trabalho para muitas vezes não ver o resultado? Hoje muitas pessoas que não têm colocado Deus na sua vida, que não são dependentes de Deus, têm muitas vezes perdido o relacionamento com sua família, têm corrido atrás de dinheiro, buscado conquistar tantas coisas, não tem mais o diálogo com seu esposo, com a sua esposa, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para buscar a Deus. Se você está hoje nesta situação, saiba que Deus ele ainda não é o Senhor da tua vida. E esse dinheiro, essa prosperidade que você acha que você está conquistando muitas vezes, que está fazendo você perder o relacionamento com a tua família, que está fazendo você perder a sua saúde, horas e horas de sono, saiba que isso não é o desejo do coração do Pai. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22 assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se tudo aquilo que você tem feito hoje tem acrescentado dores, tem te tirado sono, tem feito você perder o relacionamento, o tempo com a sua família, saiba que não é Deus que está provendo você. Pedro ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz de Jesus, e ele se colocou totalmente dependente do Senhor. Ele poderia ter se negado. Ele poderia ter dito, não, já trabalhei a noite toda. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei para isso. Eu me formei para isso. Não, mas ele colocou a sua vida na dependência de Deus. Ele primeiro ouviu a voz do Senhor. Então ele obedece e lança suas redes, e a pesca ela foi algo sobrenatural. Você também tem o desejo de viver o sobrenatural? Coloque a sua vida na dependência do Senhor. Durante essa crise que está acontecendo, Deus ele tem suprido todas as minhas necessidades. Eu conversava com a minha esposa e a gente conversando, a gente caiu em si. Como é que pode? Eu trabalhava todos os dias no meu trabalho, e nesse período que eu estava em casa por causa da pandemia, que eu não podia trabalhar, nada me faltou. Pois eu prosperei muito mais no conforto da minha casa, junto com a minha família, junto com a minha filha, do que quando eu estava todos os dias com a minha loja aberta. Deus tem enviado tantos clientes, Deus tem enviado a sua provisão na minha vida. E o desejo de Deus é ser também o seu provedor. Mas para isso você precisa colocá-lo como o Senhor da sua vida. Você precisa ser dependente de Deus. Mas a maior provisão que nós poderíamos ter recebido foi Jesus morrer por nós, para nos perdoar, para nos salvar, para nos resgatar. Sem Jesus, nós não temos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós dependemos dele para tudo. Então fico por aqui. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, compartilhe, divulgue essa mensagem. Ative os sininhos da notificação para você não perder nenhum vídeo. E que Deus ele te abençoe. Que Deus ele venha suprir todas as tuas necessidades nesse tempo de crise. Em nome de Jesus.